E aí galera, beleza? Curtindo o feriadão? Hoje, 25 de dezembro. Talvez a data mais importante para a maioria da cristandade. Hoje, mesmo que para alguns a considerem simbólica, a maioria da cristandade comemora o nascimento de Jesus Cristo. Logo, não se poderia passar sem mais um Minutos com Deus. É isso aí. E hoje é um de 4 vídeos que eu vou abordar o tema mais importante de toda religião, de toda crença, que é a fé. O pilar central de toda religião, de toda crença, é a fé. É o crer. É o grande crer. Não é só o crer. É o grande crer, né? E vou analisar sobre vários aspectos, mas principalmente um pouco da origem, a sua necessidade entre nós e principalmente suas consequências no mundo concreto, no mundo real, no nosso mundo atual aqui, né? E hoje eu vou começar falando da oração do Pai Nosso e sua correlação com a fé. Nos próximos 3 vídeos eu vou abordar o seguinte: três camaradas. Um é um cientista israelense que desenvolveu uma pesquisa durante 6 anos em Israel com crianças de 8 a 12 anos sobre a influência da fé na convivência das pessoas entre si e com o mundo. O nome dele era George Tamarin. O segundo, que apesar de, como cientista, eu achar que ele peca muito em dizer-se ateu, porque o papel de cientista é investigar, e ele categorizando ateísta, se categorizando ateísta, ele está categorizando algo que ele não pode provar, ou seja, ele não pode provar que Deus não existe. E aí ele perde um pouco do seu papel como cientista. E ele escreveu um livro chamado Deus, um Delírio. E nesse livro, num ponto relativo à fé, eu acho uma frase assim irretocável, quando ele diz que nem todo ato de fé é danoso, mas que pela fé se faz atos muito danosos que pela razão nós não faríamos. E o terceiro cara sou eu. Que eu sou assim, um pouquinho assim, depois vai rolar, eu vou fazer o vídeo, né, da galera e meu também, falando o vídeo sobre mim, que é o seguinte, curto e grosso, é o seguinte: fé é seguir pela ignorância, e a ignorância é danosa. São mais uma esticadinha para não ficar assim, como assim, cara, o que você está dizendo? Olha só, fé é seguir algo que não se pode questionar aquele algo. Fé é seguir algo que, mesmo sem conhecer, você não pode questionar aquele algo, porque a fé é seguir em confiança. Logo, se você questiona, não é mais fé. E de certa forma, então, você passa a seguir algo que você ignora. Você seguir algo que você ignora é uma coisa. Você seguir algo que você ignora e não questionar é ignorância total. E qual a correlação da oração de Jesus Cristo com a fé? Olha só pela fé pode-se
milênios, aceitar que tal oração tenha realmente sido ensinada por Jesus Cristo. Ou se atribui a ele uma personalidade capaz, intelectual, divina, tá? Ou se atribui a uma aberração. Pelo menos eu questionando, eu achei uma aberração. Eu segui essa oração e a fiz durante 30 anos, acreditando, com fé e tal. Não é que eu tenha conseguido ou não conseguido, não interessa. O negócio é que o que eu consegui eu poderia ter atribuído a ela, o que eu não consegui, né? Porque eu não merecia. Não, mas não é o caso. O caso é o questionamento dela. O questionamento da literação. E é isso que eu, como sempre, venho fazer aqui. Questionar. Mas eu não quero questionar sozinho, eu quero chamar vocês para questionarem comigo, para conversarem comigo. Dizendo que está certo, dizendo que está errado, mas que a gente continue trocando essa ideia. Porque, como eu digo, são coisas que influenciam, que moldam o nosso mundo. Como o próprio Tamari mostrou que a fé pode ter consequências muito, muito, muito perigosas no nosso mundo. Para perpetuar o que consta em Mateus 6, 9, em Lucas 11, 1, e vai, e mais outro, né? Tem que ter fé, porque só pela condição de não questionar é que a gente vai continuar acreditando que aquilo ali foi ensinado por um ser superior, ou que aquilo ali foi uma manipulação, entendeu? Montada e jogada quase que de última hora dentro do livro Bíblia. Vamos começar nosso questionamento? Só questionamento. A oração começa assim: portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que estais nos céus. Olha só, se Deus é a manifestação de tudo, e se Jesus talvez soubesse disso, Deus não estaria só no céu. Ele talvez devesse começar a oração com Pai nosso que estais em toda parte. Não sei. Primeira pergunta. Santificado seja o vosso nome. Santificado seja o vosso nome. Olha só, na época de Jesus Cristo, pelo menos com essa transliteração, a palavra santo não existia. Santo é uma criação bizantina. Primeiro, né? Santo é uma criação bizantina. Pelo reconhecimento dos mártires, foram os primeiros, né? Foram os mártires que se tiveram, aqueles caras que foram açoitados, aqueles caras que foram torturados pela sua fé e se resignaram, se mantiveram ali, ou que se atribuiu um milagre, ou que tiveram um comportamento mais sublime, mas de qualquer forma uma atribuição humana. Santo é uma atribuição humana. Logo, eu acho, não sei, será que Jesus Cristo não deveria ter falado assim: glorificado, supremo, exaltado, divino seja o vosso nome, mas reles santo o nome de Deus? Não sei. A segunda questão. Venha a nós o vosso reino. Tem gente que fala assim: venha a nós ao vosso reino. Olha só, para essa galera que fala venha a nós ao vosso reino, cuidado. Se vocês acreditam, vocês podem estar rezando pro Deus errado. Por quê? Porque Lúcifer, né, na tentação de Cristo, chegou e falou assim: eu lhe darei todos os reinos da terra, eu lhe darei toda a sua glória se você me adorar. Olha só,
o cara só poderia dar aquilo que é dele. A gente só pode dar aquilo que a gente tem. Então os reinos da terra seria de Lúcifer. Venha a nós ao vosso reino, tá? Falando bem. Lulu, chega aí pro seu reino. Bom, mas aqui na Bíblia está escrito: venha a nós o teu reino. Ou seja, deve ser o preguiçoso que morreu, está com preguiça de pegar a escadaria e ir até o céu, e venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino, delivery. Me entregue em casa um paraíso, por favor, que eu estou morto. Entendeu? Estou morto de cansaço, não quero subir essa escadaria aí. Se perpetuar isso por tanto tempo e se acreditar que foi Jesus que falou, cara, se realmente Jesus Cristo for um ser divino, ele deve estar falando assim: não falei nada disso. Não é possível que o cara tenha dito isso. Seja feita... Pô, a primeira guilhotinada no meu livre-arbítrio. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Se é feita a vossa vontade, se é feita a vontade de Deus, é minha. E minha condição de escolher. Já é uma ceifada no livre-arbítrio. Já deu uma... Tá, vamos prosseguir. Não, eu acho que deu uma ceifada. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Porra, o monopólio total da parada, em todo canto que eu vou, não tenho condição de escolher em lugar nenhum. Bom, olha só, Deus chegou para Adão e falou assim: olha só, Adão, rala peito do paraíso, que agora tu vai ter que trabalhar, vai ter que lavrar, vai ter que comer do suor do seu rosto. Não vou te dar mais porra nenhuma. Pô, aqui, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Meu irmão, se Jesus Cristo tivesse nada, eu acho que ele falaria assim: pô, Senhor, dai-me a força para eu laborar e conseguir o meu pão de cada dia. É uma coisa. Agora, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, sinceramente, sem ser aquele lance da multiplicação dos pães lá, alguém rezou e brotou um pãozinho? Alguém já viu brotar um pãozinho, um biscoito, um farelo? O pão nosso de cada dia não vai. Não é possível que Jesus Cristo tenha dito isso. Será? Mas o problema não é isso. O problema é a galera. Não é o crer. Crer depois de questionar, tudo bem, mas alguém questiona? Gente, por favor, vamos conversar. Vamos conversar. A coisa está. A coisa. 2000 e blau já, e ninguém, só a fé realmente para seguir sem questionar isso. Eu segui 30 anos, mas chegou uma hora que eu comecei a prestar atenção e falar: mas está caindo em contradição geral. O pão nosso cada dia não é hoje, também não é. Agora, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Olha só, a gente perdoar quem nos ofendeu é um caminho, é difícil pra cacete, porra, é sobre-humano, mas é o caminho. Agora, pedir pra Deus te perdoar só se naquele dia ele tiver de muito bom humor. Deus não costuma perdoar muito. Pô, ele não perdoou o Lulu, o Lúcifer, ele não perdoou o Adão. Com a serpente, o cara plantou a inimizade. Um cara que planta inimizade só pode ser para depois a galera errar, se maltratar, para depois pedir perdão. Porque, porra, o cara que planta inimizade, tu ir num ser desse para pedir para ele te perdoar, irmão, é um risco que tu estás correndo. Olha só, vamos continuar, que tem que terminar isso. Vamos continuar. Olha só,
Tem mais um pedacinho aqui. Não nos deixe cair em tentação. Agora ceifou, cortou a cabeça fora do livre-arbítrio totalmente. Se é Deus que não vai deixar eu cair em tentação, como é que eu posso escolher se eu quero cair em tentação ou não? Olha aquela beldade, aquela maravilha, aquela sedução passando. Por que eu não posso cair em tentação se eu quero? Como assim? É Deus que... Se é Deus que não vai deixar... Cadê o livre-arbítrio? Jesus não falou isso. Será? Não é possível, não é possível. Agora, se ele não quer... Olha, não é possível que ele tenha dito. Não é possível. Olha que eu não curto muito a personalidade de Jesus Cristo. A pessoa de Jesus Cristo em si eu não curto muito. Depois, em outros vídeos, vocês vão entender por quê. Mas eu não curto muito. Agora... sinceramente, falar que o cara falou isso, nem eu acredito. Não nos deixe cair em tentação. Se é Deus e não a minha força, e não o meu raciocínio, e não a minha postura que está se elevando, se é Deus que está me... igual um fantoche, eu não tenho livre-arbítrio. Se ele me bloquear de cair naquela tentação, naquela sedução, eu vou ficar meio tenso. Eu vou ficar meio tenso com ele. Mas vamos seguir, que tá acabando. Tá acabando. Só não fala que foi Jesus que falou isso. Ele acabou com o livre-arbítrio do cara pela segunda vez. Não nos deixe tentação e livra-nos de todo mal. A não ser que eu atrasadamente tenha pedido tal proteção depois que o outro já me fez mal. Ou, de repente, se o outro tiver mais contexto com Deus e puder me fazer mal, apesar da minha oração. A oração do cara for melhor. Depois dessa, sinto muito ao YouTube. A galera sabe que eu não costumo ser assim, mas isso já é realmente um absurdo, só sustentado pela fé. O não questionamento disso. Agora, atribuir isso a Jesus Cristo, eu acho sim uma sacanagem divina. Amém é o caralho. Deixa eu mudar. Relaxei, falar com o meu povo agora, aqueles que trocam ideia. Galera, vamos nós, para ver se um dia a gente evolui acima disso. Tudo de bom a todos. Um grande abraço, até a próxima.